Então, paramos aqui no aforisma 3.14 do Tratatus Lógico-Filosóficos, do Ludwig Wittgenstein. Nós, na semana passada, enfrentamos o tema da proposição, vimos o que é a ideia de sinal proposicional, e hoje nós vamos dar sequência a esse estudo com a leitura dos aforismas subsequentes. Tá? Então, vamos ler juntos aqui o aforisma 3.141. Wittgenstein diz assim: a proposição não é uma mistura de palavras, como o tema musical não é uma mistura de sons. A proposição é articulada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a formação de uma proposição lógica exige que os termos da linguagem que se juntam ao enunciado desta proposição sejam termos que desempenhem uma função lógica específica ali dentro. De maneira que, quando nós tomamos a proposição, as palavras e os termos que ali estão não são arbitrariamente colocados no enunciado, mas são termos que desempenham uma função lógica relevante para que esta proposição possa ser uma proposição dotada de um valor de verdade. Vejam isso. Ser uma proposição significa ser dotada de um valor veritativo, que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Para o Wittgenstein, uma proposição que tem valor de verdade é uma proposição que tem necessariamente sentido. Ter sentido, neste caso, significa ser capaz de expressar o que ele, Wittgenstein, chama de estados de coisas. Veja que o mundo, como nós conhecemos, é composto de estados de coisas, de relações entre objetos. E essas relações entre os objetos do mundo formam os estados de coisas e, por sua vez, compostos de muitos objetos em relação, formam aquilo que nós poderíamos aqui chamar de fato. Vamos ver isso de maneira bem didática. Deixa eu colocar aqui no bate-papo, tá? Nós temos fato. O fato expressa estados de coisas e os estados de coisas correspondem a objetos em relação. Ok? Objetos em relação, estados de coisas, fato. Esse fato
que é expresso por meio da proposição. Esse fato que é expresso requer, para ser expresso, que a proposição seja bem formada. E ser uma proposição bem formada significa ser um enunciado com termos colocados de uma forma ordenada. De modo que cada termo desempenhe uma função. Na sintaxe clássica, da gramática clássica, nós dizemos que uma sentença bem formada é formada com sujeito, verbo e predicado. No âmbito da filosofia analítica, nós chamamos isso de objeto e atributo. Então, um termo colocado numa proposição que desempenha uma função de expressar um objeto deve ser articulado com um outro termo que denota os atributos correspondentes a este objeto nas suas relações. De modo que um objeto e seus atributos deve ser expresso mediante uma proposição que agora é capaz de expressar o mundo de uma forma fidedigna. E expressar o mundo de uma forma fidedigna significa expressar o mundo de uma forma representativa. Bom, a Juliana tem uma questão importante. O Wolfgang Smith descreve como objeto Z. O tratamento científico é dado como Z, mas o objeto real é XZ, onde X são os acidentes e seu caráter perceptivo. Entendi que o estado de coisas é o perceptível expresso ortograficamente. É isso ou é sua essência própria? É perceptível expresso de maneira gramatical e ortográfica, sim, mediante signos da linguagem, mas isso não se diz ao modo essencial como na física aristotélica clássica, que é, por exemplo, absorvida em ampla medida pela tese do Wolfgang Smith. O Wolfgang Smith, quando absorve essa tese, ele absorve segundo a linha predicamental ou categorial aristotélica, na divisão substância e acidentes. Né? Então, você tem a categoria central, que é a substância, e tem as categorias acidentais, que correspondem aos 9 acidentes. Né? De modo que o sinal gráfico que forma um conceito seria apenas uma representação da união entre uma substância e os seus modos de ser, que são os acidentes. Na ótica aqui colocada pelo Wittgenstein, não se fala em essência predicativa nesses termos, como se nós estivéssemos falando ao modo clássico. Mas se fala, isso sim, ao modo de representação do modo como o objeto se posiciona perante outros objetos com os quais ele se relaciona. Mas isso, de maneira alguma, se diz essencialmente. Se diz apenas por constatação. E essa constatação não é necessariamente uma constatação da essência predicativa, senão da existência do objeto como tal. Veja que a visão aqui, Juliana, é bem mais moderna do que clássica, porque ela mantém um ceticismo quanto à possibilidade do conhecimento das essências. Né? Algo que é bastante presente no âmbito da filosofia analítica e, em alguma medida, no âmbito do empirismo lógico. Isso é diferente do que numa, digamos assim, numa incorporação das categorias e dos padrões da física aristotélica ao horizonte da física quântica moderna. Isso demandaria esforços que, por certo, uniriam esta física a uma metafísica, percebe? A uma metafísica que toma a substância
como a categoria central. Quer dizer, o ser se diz substancial nesse aspecto. Isso não se poderia dizer aqui, numa interpretação wittgensteiniana, né, da noção de objeto. Tá? Espero ter, enfim, esclarecido esse ponto, que é um ponto muito interessante. Tá, Juliana? Professor Rodrigo, essa ideia de articulação que está associada à ideia de sintaxe seria análoga à noção de regras de formação? Perfeito, Rodrigo, exatamente. Tá? Quer dizer, as regras de formação, sejam elas regras de consequência, regras de implicação, regras de modus ponens, regras de modus tollens, etc., regras de distribuição, regras de apelação, são regras, vejam, que são necessárias para a formação da proposição, né? Sem as quais eu não poderia ter uma proposição bem formada e, portanto, não poderia ter uma proposição articulada nesse sentido. Porque ter uma proposição articulada significa ter uma proposição com sentido. Uma proposição sem sentido, ou ela não diz nada, ou ela é uma tautologia. Né? Se eu digo assim, A igual a A, isso é uma proposição com ou sem sentido? Sem sentido, porque é uma tautologia. Tá? Ou uma proposição sem sentido, que não diz absolutamente nada. Porque uma proposição precisa ter uma referência e um sentido. E para que eu tome pé da referência, eu preciso do sentido. E o sentido só vem com articulação. E a articulação só vem com regras de formação. De modo que, sem as regras de formação, eu não tenho como obter a proposição. E, portanto, não tenho como obter a referência. Né? Então, Rodrigo, é exatamente isso. As regras de formação são condicionais para essa articulação. Tá? A Laura, professor, estou cursando em CD2 com o senhor, e na última sexta nós vimos a respeito da formação da proposição. Essa proposição tem alguma relação com esta que estamos vendo agora? Em parte, Laura, porque lá naquilo que nós vimos, sim, em ampla medida, sim, tem a ver. Tá? Mas aquela visão que nós vimos da formação da proposição lá ainda é muito ponto de partida, digamos assim, né? Porque o que acontece naquilo que nós vimos lá na sexta-feira, na aula de CD2? A proposição, ela é resultado do juízo. Então, o juízo vai pegar o conceito, né? Vamos lembrar lá da aula, apreensão, né? Aí nós temos a formação do conceito. Da formação do conceito, o juízo vem para avaliar o conceito e dizer, não, esse predicado se diz do sujeito ou não. Quando o juízo faz isso, o que ele faz? Ele transforma esse conceito em proposição. Tá? Só que essa transformação do conceito em proposição, quando a gente entra a fundo na filosofia da lógica, tem uma série de outras coisas que são necessárias, além do mero juízo. Quer dizer, o juízo tem que fazer um monte de coisa para dizer que aquele conceito é uma proposição. E uma dessas coisas é isso, Laura, que o Rodrigo falou aqui, as regras de formação. Tá? Então, para que o conceito se transforme em proposição e o juízo consiga fazer isso, o que o juízo deve fazer? O juízo deve respeitar algumas regras. E um tipo dessas regras é o que a gente chama de regras de formação, que são regras lógicas, regras da lógica proposicional. Tá? Isso a gente não viu lá na cadeira de CD, porque fugiria o nosso escopo da disciplina, mas na disciplina eletiva de lógica deontica, a gente estuda isso. Tá? Então, e aqui no grupo também nós vamos ver isso com bastante afinco, assim, muitas vezes. Né? Então, não te preocupe que aqui nós vamos ver isso assim, muitas vezes, tá? O rodo, como se diz. Mas, em princípio, é isso, tá, Laura? Ou seja, é a proposição, só que essa tarefa do juízo de transfigurá-la em proposição exige muito mais coisas do que a gente poderia ter visto lá na cadeira, que ainda lá é muito, né, uma apresentação da coisa. Tranquilo? Qualquer coisa, manda aí de novo. Se não ficou claro, a gente volta no problema. O Marcos. As coisas elas mesmas são objetos da linguagem, segundo Wittgenstein, ou a realidade como ela se apresenta para nós é tudo o que nós podemos dizer? As duas coisas, Marcos. Agora, veja que coisa. A realidade que se apresenta a nós, ela se apresenta sob uma determinada configuração. Tá?
esta configuração supõe um modo de fazer com que este objeto, que são as coisas mesmas do mundo, desponte na minha cabeça como tal. E como que isso desponta na minha cabeça? Através do que o Wittgenstein chama de figuração. E o que é a figuração? A figuração é a delimitação desta coisa que é referida na linguagem por meio de signos, que está presente em mim como uma condição para que eu possa entender o mundo mediante a linguagem. Então é como se nós tivéssemos assim, a coisa mesma, a figuração dessa coisa na minha mente, né? E da figuração dessa coisa na minha mente é a linguagem. Tá? Então, as coisas elas mesmas são objeto da linguagem segundo Wittgenstein? Sim. Ou a realidade como se apresenta para nós? Também sim. Porque ambas aqui são o mesmo. Só que isso exige uma etapa intermediária. Não é da coisa, não é desse objeto para a minha mente. Não, é desse objeto para a sua figuração e da figuração para a linguagem. Então, a figuração é uma espécie de etapa intermédia entre o mundo físico e o espaço lógico, que é onde está a proposição, que é onde estão as proposições lógicas, que, dotadas de sentido, expressam os estados de coisas do mundo. Agora, veja, isso a gente já viu aqui e voltamos sempre, porque é muito importante, né, ter presente esse ponto. Para o Wittgenstein, nem tudo da linguagem é dizível. Tem coisas que não são dizíveis. Ou seja, tem coisas da realidade que nós não podemos dizer. Nós só podemos mostrar ou indicar. Né? Por exemplo, eu posso mostrar esta garrafa d'água para vocês? Posso. Ela está aqui, ela é fisicamente constatável. Ok? Agora, vamos pegar um outro exemplo. Eu poderia, né, levando em conta assim, um ceticismo radical, tipo o empirismo lógico, tá? Eu poderia mostrar para vocês, por exemplo, uma coisa chamada dor? Não dá, né? Ok? Eu não posso mostrar para vocês a dor. A dor é uma coisa que é indizível nesse aspecto, porque ela não é mostrável. E ela também não é dita proposicionalmente. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou com dor, isso é verdade, é verdadeiro ou é falso? Não dá para dizer. Percebe? Como eu digo, por exemplo, é verdadeiro que essa garrafa d'água esteja aqui. Ok? Ou é falso que tenha, sei lá, um tigre do meu lado. Ok? Porque isso é constatável. Agora, se eu digo, é verdadeiro que eu estou com dor, vocês não têm como saber se eu estou com dor ou não. Não há que se falar em condição de verdade ou falsidade numa proposição dessa. Até porque ela não é uma proposição. Beleza, pessoal? O que vocês podem fazer é confiar que eu estou com dor. Aí é outro problema. Percebe? Agora, dizer proposicionalmente um estado de coisas supõe o quê? Supõe que esta coisa seja dizível para mim, e não apenas mostrável. Né? É claro que isso tem... Veja, a quantidade de desafios filosóficos e lógicos que isso planteia é de uma ordem, assim, absoluta. Porque vamos pegar um tema que é corrente na filosofia do direito mesmo. Tá? Eu já escrevi sobre esse assunto muitas vezes, eu já tenho muita coisa publicada sobre isso, é um tema que sempre volta assim, nos meus afazeres, que é o tema da falácia naturalista. Eu posso deduzir um ser de um dever ser de um ser, né? Eu posso dizer o seguinte, não, isso ocorre, logo isso deve ocorrer. Dá para dizer isso ou isso é uma falácia? Isso é uma falácia. Então, por que é uma falácia? Ok? Agora, vamos pensar do outro lado. Né? Eu posso dizer que uma coisa é sem constatá-la empiricamente? Né? Então, esse é outro grande desafio que se apresenta. Do tipo assim, por exemplo, o comportamento do fulano foi muito bom, ele agiu muito bem naquelas circunstâncias.
Eu posso dizer, não, olhando só o fato, só a ação dele, desconsiderando a intenção. Eu posso dizer que é bom? Ou eu vou observar apenas um movimento de alguém que saiu de um lugar e foi para outro lugar? Empiricamente falando, eu não tenho como dizer que foi bom ou mal, percebem? Esse problema filosófico está presente no Wittgenstein e foi muito aprofundado por um outro filósofo do século XX chamado Georg Moore, né? Que é um seguidor do Wittgenstein, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se está o livro dele aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó. Eu tenho essa tradução em espanhol aqui, que é bem legal, boa, muito boa a tradução, né? A defesa do sentido comum e outros ensaios. Quer dizer, o que o Moore defende aqui? Ele diz o seguinte, olha, o que é o bem? O bem é um predicado. Mas eu posso predicar bem das coisas? Não. Então é claro que o bem tem uma acepção autorreferente. E se ele tem uma acepção autorreferente, eu não posso construir proposições morais nesse sentido. Esse é o desafio, né? Percebe? Salvo por um vínculo que exceda a razão e que me leve a uma certa confiança das coisas. Professor, como é que é o nome do livro mesmo? Defesa do sentido comum e outros ensaios. Defesa del sentido comum e outros ensaios. Esse aqui. Se quiserem printar aí, eu não sei se consegue. Aí eu acho, enfim. Esse aqui é um dos pensadores que, digamos assim, são da filosofia analítica, seguidores, né, do mesmo empenho do Wittgenstein, e que colocam inúmeros desafios nesse problema da falácia, né? Ok? Então, enfim, aqui é importante para a gente ter uma noção, né, da coisa, tá? Beleza? Muito bem, vamos seguir então aqui a nossa leitura. Vamos lá. Onde é que está aqui? Só os fatos podem exprimir um sentido. Uma classe de nomes não pode. Aqui a gente tem um problema na mão, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ter um sentido supõe um envolvimento com os fatos. Ok? De modo que ter um envolvimento com os fatos significa, de algum modo, constatá-los no mundo da existência. Eu constato os fatos. De modo que a mera classe de nomes e de termos com os quais eu trabalho não é só essa classe de nomes suficiente para me dar sentido a uma proposição. Eu preciso de mais coisas. Se eu digo a vocês assim, A igual a B, B igual a C, A igual a C. Essa proposição tem sentido sozinha, isoladamente? Ou ela precisa de mais coisas? Ela precisa de mais coisas. Por que ela precisa de mais coisas? Porque voltemos ao Frege. Nós, para termos ciência de uma proposição, não a temos apenas pela sua composição formal, senão pela sua referência. O que é o A? O que é o B? O que é o C para que eles tenham relações de identidade entre si? Percebem? Quer dizer, não basta eu dizer A igual a B. B é igual a C. A é igual a C. Eu preciso ter, para saber e ter ciência das relações de identidade entre essas variáveis, o que eu preciso? Eu preciso saber o que elas significam. Eu preciso saber o que é igual um ao outro. Tranquilo? Então, vamos agora adaptar isso à gramática. Não basta a classe de nomes. Eu preciso exprimir um sentido.
E essa expressão de um sentido é o que vai conferir o entendimento, a inteligibilidade de uma proposição. Eu não sou capaz de entender a proposição só pelos nomes dela. Se fosse assim, todos nós entenderíamos qualquer língua. Eu poderia colocar em russo aqui alguma frase, ou em hebraico, ou em qualquer outra língua, e vocês automaticamente saberiam. Mas as coisas não são assim. Então, os sinais, os signos exigem sentido e referência. Os signos exigem, agora vamos falar em termos clássicos, né? Como os escolásticos falavam, né? Essa expressão do João de Santo Tomás, ele diz assim, o Soto também, o signo é aquilo que representa algo distinto de si mesmo para a faculdade cognoscitiva. Isso é o signo. Ou seja, o signo representa alguma coisa que é diferente dele. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Né? Aqui, ó, esse símbolo aqui. Né? Esse símbolo aqui representa uma coisa que é diferente dele. Um clube de futebol. Ok? Esse clube está resumido nesse símbolo? Não. Ele tem muito mais coisas além do próprio símbolo. O signo designa uma referência, que é o clube, a sua história, a sua existência, o seu estádio, os seus funcionários, etc, etc. Né? Agora, isso tem que ter sentido para mim. Porque se não tiver sentido, como que a minha inteligência vai entender esse signo? Não vai. Vai entender que ele está designando uma coisa diferente dele mesmo. Veja a complexidade dessa operação sígnica. Isso não é uma inovação analítica do século XX. Isso é muito antigo. Esse debate, ó, é muito antigo. Claro, começa com Aristóteles e com os estoicos. Mas na Idade Média, ele ganha um corpo assim impressionante. Especialmente em Paris e em Oxford. Tá? Então vejam isso. Quando nós nos deparamos com uma proposição articulada é uma proposição que tem que ter sentido. Ter sentido é ser inteligível. Podemos entender assim. Ok? Uma proposição com sentido é uma proposição para nós inteligível. Isto é, uma proposição que tem condições de verdade, do ponto de vista agora lógico. Ok? E esta proposição com sentido tem uma referência. E essa referência é o quê? É o espaço que é o mundo. Se a proposição expressa o mundo, a proposição tem lugar no espaço lógico. Porque o espaço lógico é o próprio mundo enquanto dizível, enquanto dito. Isso é o espaço lógico. A gente até poderia dizer de modo digamos, menos ortodoxo ao Wittgenstein, poderíamos dizer assim, o espaço lógico é a representação lógica do mundo. Tá? Juliana, sou carioca, mas sou gremista. Olha, que bom. É condição para conceber o significado real desse símbolo, necessário ter assistido o jogo em estádio. Olha, puxa vida. Muito bem, né? Vamos supor que fosse, né? Então aí só seriam torcedores do Grêmio aqueles que assistiram, né, um jogo ou na Baixada, ou no Estádio Olímpico, ou agora na Arena do Grêmio, né? Então, vejam, vamos pegar o exemplo e transfigurar aqui para nós, né? Qual é a ideia que se apresenta? A ideia que se apresenta é esta, ou seja, o signo traz consigo algumas exigências. Vamos supor que esse signo seja a figuração presente na mente. Quais as exigências que ele traz? Uma primeira é esta. Para que ele seja dito proposicionalmente, com nomes, termos da linguagem, para que eles sejam articulados entre si, é necessário satisfazer essas regras de formação.
Que as regras de formação vão dizer, não, essa proposição é uma proposição bem formada. Claro que aqui a gente está no plano analítico da linguagem. Se nós formos para os sistemas de lógica contemporânea, a lógica proposicional contemporânea, a lógica de predicados de primeira ordem, de segunda ordem, as regras de inferência, etc., os sistemas modais, né, as lógicas bivalentes, polivalentes, nós vamos ver que isso se torna cada vez mais complexo. Nós vamos ter que partir de teoremas, certos axiomas, e vamos deduzindo isso, né, mediante regras de inferência e regras de formação. Então, formalizar uma, por exemplo, né, formalizar uma proposição modal dentro do sistema K, que é um sistema de lógica modal avançada do Saul Kripke, é uma coisa extremamente complexa. Você estender, né, por via recursiva, um argumento modal a partir do sistema K de lógica modal contemporânea. É extremamente complexo isso. Tá? Então, é nesse sentido que o Wittgenstein está querendo pontuar as coisas. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, representar o mundo não é uma coisa trivial. Tá? Expressá-lo logicamente não é uma coisa que a gente faz assim com a linguagem natural. É algo que exige uma linguagem formalizada. Tá? Esse tema da linguagem formalizada, que, aliás, foi também defendido por muitos outros pensadores, né? Não só em Viena, ou em Cambridge, ou em Oxford, ou em Paris, mas no leste, né? Na Escola Polonesa de Lógica, né? Que é um verdadeiro berço, né? No século XX também de grandes avanços na arte e na ciência da lógica. Um autor que a gente já leu aqui no grupo em 2016, né? Que é esse aqui, ó, Alfred Tarski. Okay? Nós lemos aqui o Tarski, que é um autor importantíssimo que defende essa tese, né? A chamada teoria da verdade por correspondência. Okay? Então, são muitos autores aqui, muitos desafios que se planteiam no estudo dessa parte. Tá? Bom, pessoal, mesmo aqueles que vieram hoje pela primeira vez, pergunto, deu para ter pelo menos uma noção desses assuntos? Alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Eu sei que é muito incipiente ainda, né? Mas, enfim, digam-me, por favor. Eu te enviei um e-mail para participar do grupo ainda hoje, então não tive nem tempo de ler o livro e eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Tranquilo, Mas deu então. para ter essa noção de que a linguagem, a nossa comunicação está associada às crenças comuns, né? Uhum. E aos símbolos que a gente associa. Mas aprofundar mais que isso eu não conseguiria nada. Não, perfeito. Mas fiquem tranquilos, gente. Isso é normal, tá? Isso aí a gente vai fazendo com o tempo, né? Veja que, puxa vida, eu fico muito feliz de ouvir o teu depoimento, Daniel, porque, puxa vida, o coração, o core da coisa é isso aí, né? O core da coisa é isso aí. Mas, claro, não tem como entender assim, né, de maneira mais profunda nesse primeiro impacto. Isso aí a gente vai fazendo com o tempo, né? E como a gente já estava lendo essa obra, então, claro, sempre vai ficar coisa por ver. Mas, pelo menos assim, de ter alguma noção, isso me deixa feliz de saber da parte de vocês, assim, né? Porque, claro, a gente já terminando a obra, né? Então aqui a gente já está em ritmo final, digamos, e aí vamos começar do zero depois, lá em dezembro, quando voltarmos, né? Nas leituras, tá? Eu acho importante também agora, nessa última parte, tá? Do dia de hoje, fazer muito breve, assim, um panorama, tá? Para situar também vocês historicamente nisso aqui, que é importante. Tá? Vejam o seguinte, tá? A história da lógica é uma história muito semelhante à história da filosofia, mas é uma história que possui os seus elementos próprios.
Normalmente, quando a gente investiga a história da lógica, a gente diz o seguinte, olha, existe uma lógica antiga, lá da antiguidade, né? A lógica de Aristóteles, a lógica dos estoicos, né? Autores como Sexto Empírico, Crícipo de Solis e outros filósofos estoicos importantes, tá? Isso é uma coisa curiosa, porque normalmente o pessoal, quando estuda estoicismo, estuda pela ética, né? A ética estoica. E, salvo nos circuitos acadêmicos, né? Pouco se fala da lógica estoica, porque os estoicos também foram grandíssimos lógicos. Né? Pra vocês terem uma ideia, os estoicos são os pais da lógica proposicional, gente. Né? Então, olha que interessante, né? Os caras criaram a lógica proposicional. Assim como Aristóteles é o precursor da lógica de predicados. Né? Então, eles têm uma grande importância na antiguidade, né? Os estoicos. E na antiguidade como um todo, a gente vê que a lógica aristotélica e a lógica estoica foram sendo recebidas, né, no mundo, especialmente no mundo ocidental, no Ocidente Latino, também com ampla participação da filosofia neoplatônica. E na antiguidade nós temos muitos lógicos ali nos primeiros séculos, né, da era cristã, nós temos muitos pensadores que receberam a lógica. Por exemplo, receberam a lógica clássica antiga. Por exemplo, um lógico como Porfírio, né? Muito importante, Porfírio de Tiro. Outro, que é o Alpuleio, outro grande lógico da antiguidade. Galeno, né? Que no século II escreveu as Institutiones Logicae, veja, as instituições de lógica, né? Então, são autores muito importantes desse período. Indo mais adiante, nós temos Boécio, que foi um grande lógico, né? E dali, a Idade Média. A Idade Média, nós temos ali em Oxford e Paris grandes avanços no estudo da lógica, especialmente da semiótica, né? Com autores como Guilherme de Ockham, Duns Scotus, Thomas Bradwardine, Radulfus Brito, Roger Rosett, que eu traduzi, né, traduzi o manuscrito dele, Robert Holcott, tem todos grandes lógicos, né, do século XIV, né, e também do século XIII, Petrus Hispanus, William of Shires, e outros tantos. Tá? Então é um período de grande produção intelectual. E depois nós temos a lógica renascentista, né, séculos XV e XVI. E temos a lógica barroca também, séculos XVI e XVII. Depois temos a lógica idealista, com Kant, Hegel, né, século XIX, XVIII, XIX. E aí temos a filosofia analítica, século XX. Né, com Frege, Wittgenstein e Bertrand Russell. E a partir daí nós temos toda uma nova lógica que se desenvolve no século XX, né, em praticamente dois ambientes. Né? No ambiente analítico, no Reino Unido e nos Estados Unidos, de um lado, e de outro lado, no ambiente continental, da Europa continental, né? Com a fenomenologia, que tem uma outra lógica. A lógica simbólica, a lógica matemática, é muito mais próxima da filosofia analítica e da lógica, digamos assim, de matriz anglo-saxônica, onde está o Wittgenstein, que foi professor em Cambridge. Né? Ok? Então, é importante ter presente que o Wittgenstein é um autor contemporâneo, que está dentro de uma matriz filosófica específica, com os seus elementos específicos, com as suas dificuldades, com os seus requerimentos, com as suas exigências. E é claro que essa visão de mundo embora tenha algumas conexões com Aristóteles e com os lógicos antigos, tem, em relação a eles, também um distanciamento importante. Tá? É necessário ser feito. Okay?
Juliana, com certeza eu vou ficar mais feliz com Aristóteles. Estou ocupado com comentários da Suma Teológica de Aquinas, de Tomás de Aquino, a metafísica e a física. Se eu puder saber o que é relevante de ser trabalhado no âmbito da lógica, seria um oásis. Eu já li um outro texto do Wittgenstein, mas não atende. Mas, dentre os modernos, traz a objetividade a questão mesmo da filosofia. Espetacular, espetacular, Juliana, muito bom. Eu recomendaria, nesse sentido, tá? Nesse trabalho que tu estás desenvolvendo, ou seja, fazer uma releitura da física de Aristóteles a partir de Tomás, eu recomendaria também os comentários de Tomás aos analíticos posteriores do Aristóteles. Tá? Tem uma ótima edição em espanhol, que é essa aqui da EUNSA. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Essa aqui. É excelente essa tradução. Tá? Eu já usei nos meus cursos sobre os analíticos posteriores, eu uso essa edição nas aulas lá no seminário. E, olha, eu indico vivamente essa tradução aqui, que é do pessoal lá da Universidade de Navarra. Tá? É espetacular. Ela tem um estudo preliminar que é fantástico, tá? Do pessoal lá do grupo liderado pelo professor Juan Cruz, que eu conheço, né? E, bom, é um material de excelência, assim, eu indico vivamente. Se tu consegues ler bem em latim, pode pegar a tradução latina também dos comentários, que é um primor e está na internet, né, no Corpus Thomístico, das edições da Leonina, tá? O Corpus Thomístico, tu vai achar em latim na internet, gratuito isso. Também ali a melhor edição que existe, né, dos comentários de Tomás a Aristóteles, do meu ponto de vista, estão ali nas edições Leonina. Tá? Então, isso que eu te indicaria, Juliana. Rodrigo, professor, o senhor recomenda algum livro sobre história da lógica? Esse aqui, sem tirar nem botar. Esse aqui, que nós, inclusive, lemos aqui no grupo alguns anos atrás, do Joseph Marie Bochensky. Tá? História da lógica formal, Rodrigo. Tá? História da lógica formal, do Joseph Marie Bochensky. Ok? Vou deixar assim para tu anotares aí. E, então, a história da lógica formal do Bochensky faz a transição do mundo antigo para o mundo contemporâneo. Tá? Mas essa história aqui não ataca muito a lógica medieval. Se tu queres estudar lógica medieval, aí tu tem que pegar outro livro, que é esse aqui, ó. Olha aí. Engraçado como as coisas somem aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Tá? Do William and Martha Neil, okay? O casal Neil, famoso. El desarrollo de la lógica, né? O desenvolvimento da lógica. Em inglês, tu vai achar o PDF na internet. The Development of Logic. Tá? Que é um primor também. Esse livro aqui é uma joia. Tá? Eu indico vivamente esses dois, Rodrigo. O do Bochensky, tu tens preferência entre a tradução em inglês e a espanhola ou não? Eu acho que ambas são excelentes, assim. Não teria nenhum problema, Rafa, nenhuma delas. Ambas são espetaculares. Então, qualquer uma das duas vá belíssimo. Ótimo. Obrigado. Deixa eu pausar aqui a gravação, então.